Tá ao vivo. Acho que já começamos aqui. Olha. Tá ao vivo. Quero cumprimentar a todos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal do YouTube, Professor Pedro Kizai. E sempre o convite é para que vocês acompanhem o que está acontecendo aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional, e acessem o nosso canal. Todos que acompanham nós no Facebook, também migre para o canal do YouTube, Professor Pedro Kizai, para ter também informações aí. E aperta sempre o sininho lá. E hoje eu quero aqui apresentar o meu entrevistado, Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Do PSOL. Glauber Braga se torna histórico aqui em algumas posições históricas aqui. Combativo na reforma da Previdência, que depois podia fazer um comentário. Também chamou Sérgio Moro na frente dele de juiz ladrão. E chamou Eduardo Cunha, um dos protagonistas do golpe à democracia brasileira, de gangster. E tudo bem, Glauber? Tu se arrepende dessas... Não me arrependo de coisa nenhuma, me arrependo do que não fiz. Mas eu queria, primeiro, gente, me dirigir aqui a vocês, dar um bom dia e dizer que eu tenho um enorme prazer de estar tendo aqui a oportunidade de estar do lado dessa figura humana extraordinária, por quem eu tenho profunda admiração política, né? Se tem uma pessoa com quem a gente gosta de se relacionar, de trabalhar em conjunto, de militar ao lado aqui na Câmara dos Deputados, é com Pedro Kizai, que faz um trabalho extraordinário, não só nas defesas de plenário, mas com esse aprofundamento na Comissão de Educação da Câmara. Muito prazer estar aqui contigo, Pedro. A reciprocidade é a mesma, com a dignidade e a história que tem o Glauber, que sempre é uma referência para nós no embate e no debate político, e na firmeza, na coerência, na retidão, na ética, na postura, de fazer da política uma coisa nobre, decente, a favor de quem? E aí, a favor de quem? A reforma da Previdência era necessária? O Senado agora está votando. Qual a sua percepção sobre a reforma da Previdência? Eu, Pedro, como a maioria do povo brasileiro, indicado pelo Datafolha agora, mais de 50% contra a reforma da Previdência. O apoio estava ali em torno de 30%, com um canhão midiático, semanal, diário, dizendo que tem que aprovar de qualquer maneira. Essa reforma que está tramitando no Senado é um crime. 40 anos de contribuição para você ter acesso à aposentadoria integral. Acabar com a aposentadoria especial do coletador. Quem é o coletador? É o lixeiro, o gari, que está subindo e descendo de um caminhão. Eu fiz esse desafio aqui no plenário. Queria ver um parlamentar com mais de 50 anos de idade fazer um dia daquela tarefa. Um dia, não a semana inteira, né? Tirando a aposentadoria especial do trabalhador de mina. Né? Abono salarial, PIS, que muita gente agora está, mas acabou, como é que é? Vai acabar? Eles não aceitam mais que o PIS seja pago para quem ganha até 2 salários mínimos. E agora a regra vai para 1.300. E eu acho que isso é interessante. Tem 10 milhões de brasileiros que vão perder o abono, que ganham de 1.364 a 1.996. Exatamente. Um salário mínimo a menos por ano. Por ano, né? Ou seja, no momento em que a economia dá todos os sinais e demonstrações de fraqueza, por conta, inclusive, dessa política ultraliberal que está sendo imposta à maioria do povo brasileiro, eles retiram de quem tem mais dificuldade. Então, é um absurdo essa proposta que está sendo aprovada. O próprio Bolsonaro, antes da campanha eleitoral, dizia que 65 anos de idade mínima para regiões que têm expectativa de vida nem de 60 anos, de 50 e poucos anos, que era no mínimo uma desumanidade. Ele disse isso, repetiu isso, e agora está praticando a política desumana. Para a gente não é uma surpresa, mas muitos daqueles, inclusive, que com a desesperança vieram a votar em Bolsonaro, agora demonstram a sua indignação com as políticas que estão sendo colocadas em prática também por esse governo. Então, Glauber, o Bolsonaro não mexeu com os privilégios, mexeu com os trabalhadores e trabalhadoras do país. Eu não tenho dúvida disso, né? Pelo contrário, o governo dele tem como objetivo resguardar as posições e privilégios de quem está no topo da pirâmide, com a política ultraliberal de Paulo Guedes,
e tem que retirar, é isso que eles estão fazendo, de quem está na base da pirâmide, os mais pobres e a classe média. E não está tendo nenhuma vergonha em colocar essas medidas em prática. Isso é a representação do governo Bolsonaro. Engraçado que nas pesquisas isso já está na percepção do povo. Eu não me lembro agora se foi na CNT-MDA ou se foi na Datafolha. 45% que defende os ricos. Exatamente, que é um governo defensor de ricos. E Então, 60,7% o povo diz que a Previdência vai piorar para si. Exatamente. E essa questão de, essa semana, os Correios entraram em greve, não para melhorar o salário, para defender os Correios para o povo brasileiro contra a privatização. Essa privataria de querem o Bolsonaro está cobrando uma privatização por semana de Paulo Guedes, que alguns chamam de Paulo Banqueiro Guedes, dos ricos, da elite. O que significa para o futuro do Brasil as privatizações? Pedro, um dia desse um amigo meu, que é de esquerda inclusive, falou, vocês sabem que eu sou contra as privatizações, mas por que não privatizar os Correios? Me deem aí argumentos. Sei. Eu falei, olha, se você quiser, sei que não é a sua linha, falei com ele, mas se você quiser ir por uma linha de caráter mais liberal, os Correios, se você faz uma análise da série histórica, deram lucratividade. Sei. Mas se você partir do pressuposto, não tem que dar lucro, também acho que não é o caso, não há necessidade. O lucro é um fim em si mesmo. Não é, que seja um fim. Mas vamos lá, em primeiro lugar, hoje boa parte do comércio no Brasil se faz por encomenda. É isso. Se você privatiza os Correios, você amplia o poder da iniciativa privada, do capital privado, para ampliar o preço dos produtos. Isso vai estar fazendo com que toda a cadeia de distribuição de elementos no Brasil seja prejudicada e o comércio nacional seja prejudicado. Segundo, a empresa privada não vai querer dar atendimento às áreas remotas, às áreas longínquas, que é um atendimento que o Correio faz. 2, 3 mil municípios pequenos. A empresa privada vai ter interesse em ir até lá? Exatamente. E hoje os Correios fazem essa integração nacional. E aí eu ouço muitos companheiros, eu entendo às vezes a revolta, que diz o seguinte, mas parte deles, dos trabalhadores dos Correios, defenderam o impeachment e tal. Gente, acho que no momento que a gente tem que fazer é aglutinar força para barrar a agenda de Bolsonaro. Por quê? Porque a mobilização dos Correios ela pode servir de incentivo às várias outras categorias para se levantarem também contra essa política de governo, que fere a nossa soberania e que deixa o Brasil de joelhos. Vamos para a Eletrobras, Pedro. 30% da energia elétrica produzida pela Eletrobras. Por que que as corporações internacionais e outros estados nacionais estão de olho na Petrobras? É isso. Porque se você controla a produção de energia elétrica, você controla o preço da conta de luz. Se você controla o preço da conta de luz, você controla o preço dos produtos. Se você controla o preço dos produtos, você controla os mercados. É isso. É para deixar o Brasil de joelhos. E a gente não pode deixar que isso aconteça e a gente tem que reagir a essas privatizações. Não vendendo o nosso país, que é o que o Bolsonaro está tentando fazer. A privatização da Petrobras, já privatizaram BR, refinarias estão querendo privatizar, desmontar todo o setor de gasodutos no país, que estão privatizando tudo. A Lava Jato foi uma das organizações criminosas que desmontou setores estratégicos da economia para entregar para estrangeiros. A Petrobras, desqualificando, deslegitimando, desvalorizando em 160 bilhões, estaria também vinculada a vendê-la para os estrangeiros também? O que é a Petrobras para o futuro do Brasil? Eu não tenho dúvida, ou seja, esse é o objetivo deles, né? Primeiro, lamentar a decisão do Supremo Tribunal Federal que disse que as subsidiárias podem ser vendidas, privatizadas, sem ter autorização legislativa, que era um mínimo para você conseguir fazer uma mobilização popular. Mas a matriz não pode, a matriz precisa de autorização legislativa. E eles querem vender a Petrobras. Eles querem vender os bancos públicos. É isso. Mas Bolsonaro declarou agora que no momento não vai vender Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Ele, no período da campanha eleitoral, também declarou que não ia vender a Eletrobras. E vai declarou vender. Que não ia privatizar a Casa da Moeda. E está entre as 17 privatizáveis que eles vão procurar fazer Dataprev. Exatamente. Área nobre da tecnologia de informações passar para o privado. Com a Petrobras é a mesma coisa. Ou seja, se eles sentirem que tem moleza na privatização da Eletrobras, da Casa da Moeda, dos Correios, eles avançam sobre os bancos públicos e sobre a Petrobras. E aí, não tem como fugir disso. O Brasil está no meio de uma disputa internacional brutal. Você tem uma potência decadente, mas ainda mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos,
E você tem uma potência ascendente, que é a China, e os Estados Unidos procuram, nessa disputa, ampliar sua influência, principalmente sobre a Europa e sobre a América Latina. Sobre a América Latina, não à toa. O Brasil é a 15ª reserva de petróleo do mundo, a gente está do lado da primeira reserva de petróleo, que é a Venezuela. Mas com potencial no Brasil, com pressão, de chegar à 3ª produção de petróleo no mundo. Por esse motivo, obviamente, eles estão de olho no petróleo brasileiro, no petróleo da região. E a Petrobras está no meio dessa história e a Lava Jato cumpriu esse objetivo de justificar a implementação de um sistema econômico que tenha a privatização como eixo, a entrega da riqueza nacional. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, defender a soberania nacional, e você falou uma coisa interessante, que aqui podíamos dar um recado para todos os servidores da Eletrobras, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, da Dataprev, apoiar e se solidarizar com os Correios, claro, para segurar essa sanha privatista de desmontar a soberania. Não, Correios não é comigo. Todo mundo se solidarizar. Os sindicalistas lá questionaram, criticaram, defenderam o golpe. Agora é outro momento. Eles provavelmente vão fazer autocrítica e vamos agora se solidarizar com todos os trabalhadores dos Correios, o Brasil inteiro, porque a hora que passou um boi, passou a boiada. Não é isso? É isso. Eu tenho dito que essa guilhotina é parcelada, né? Ou seja, as cabeças vão sendo cortadas aos poucos. Se a gente não reage, essa guilhotina que agora é para os Correios, amanhã é para a Petrobras, amanhã é para o Banco do Brasil, amanhã é para o conjunto das estatais brasileiras. É isso aí. E eles nem escondem isso mais, eles falam que querem privatizar tudo. Até então, educação e saúde? Até educação. O ministro da Educação, numa das últimas audiências que teve aqui, ele falou, olha, vamos começar com a política de vouchers nas creches. Exatamente, nas creches. O povo pagar voucher as pessoas pagar ou receber uma pequena bolsa de estudo daqueles que não podem pagar. É isso? E exatamente para dizer que não precisa ter escola pública, que pode pagar na privada. Então, ele falou, vamos começar pelas creches para depois ampliar para os outros setores da educação, para os outros jovens. Ele disse isso. Ou seja, eles estão anunciando esse processo de privatização, a gente tem que reagir. Eu tenho defendido, Pedro, que a gente tem que procurar uma articulação entre trabalhadores dessas estatais que estão sendo privatizadas ou que estão sob ameaça de privatização, junto com estudantes, professores, profissionais de educação como um todo. Se a gente consegue formar um movimento com esse conjunto, dando demonstrações objetivas de que não aceitaremos, o governo de Jair Bolsonaro perde margem de manobra para a aprovação dessas medidas. Então vamos no último ponto que eu queria que você participasse, e aí quando fala em educação estamos falando também em democracia, em solidariedade com os estudantes e professores no Brasil inteiro que não estão nomeando reitores eleitos pela comunidade acadêmica, como da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul em Chapecó, o cara que não foi nem para o segundo turno foi nomeado, como dos estudantes que estão em greve na Universidade Federal de Santa Catarina pelos cortes orçamentários, que inclusive para apoiar a reforma da Previdência tiraram 65 milhões de Santa Catarina, desses 20 milhões da Universidade Federal e dos institutos federais. Olha o absurdo. A moçada do Cefet que não aceitou lá do Rio de Janeiro a intervenção arbitrária, falou que não aceitava. Do Rio de Janeiro, o cara nem era da comunidade acadêmica, né? Não, era uma pessoa próxima ao atual ministro da Educação. O amigo do ministro vai lá para ser... Desrespeitou a eleição botando um amigo lá para poder ser diretor-geral do Cefet. Obrigado a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui, o Luciano, o Kleberson, o Luiz Carlos, o Alves, a Patrícia, todos vocês aí que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, muito obrigado. E eu quero fazer uma última pergunta, Glauber. Reforma tributária. É evidente que toda a sociedade brasileira discute e quer reforma tributária. Nós também defendemos reforma tributária. Mas essa aí do IBS, que junta 5 impostos, ainda sobre o consumo de bens e serviços, é o suficiente para construir um país com justiça tributária, para ter justiça social, para ter política pública de saúde, educação, previdência, estradas, fazer esse Brasil um país mais justo? O que você pensa sobre a reforma tributária, que é uma das pautas aqui do Congresso Nacional? Obviamente que essa reforma tributária do Bolsonaro não é aquela que a gente deseja, né? A grande questão é que reforma tributária. Isso. A gente quer uma reforma tributária que desonere, que retire os impostos, principalmente pagos por quem está na base da pirâmide. Os mais pobres e a classe média. Os impostos indiretos, principalmente sobre consumo. Né?
E você tem que ampliar a tributação, aí sim, sobre a grande renda e o grande patrimônio, né? De quem está no topo da pirâmide. A gente vem repetindo aquela história. Só não cobra no mundo o Brasil e a Estônia dos lucros e dividendos dos acionistas de Olha o que o Glauber está empresas, falando. né? Lucros e dividendos, só tem 2 países do mundo que não cobram esse imposto. A Estônia e o Brasil. O Brasil cobrou uma época aí no governo de Fernando Henrique Cardoso. Generoso com a elite brasileira. Deixou de cobrar, né? E hoje só 2 países no mundo não fazem isso. É isso que a gente tem que fazer, é ampliar a tributação sobre aqueles que estão no topo da pirâmide, ou seja, sobre os bancos, por exemplo, né? A lucratividade dos banqueiros brasileiros. Isso é. Agora, ampliar a tributação em relação àqueles que já estão tendo dificuldade em pagar o básico para a sua sustentação de vida, a gente não pode ser favorável a isso. É isso. E a proposta de Paulo Guedes em nada modifica a vida dos brasileiros mais pobres e da classe média. Esse é o debate que a gente vai ter que fazer aqui. Boa. Então não é aumentar tributo nem diminuir. É diminuir naqueles que têm menos para cobrar daqueles que têm mais, que historicamente não têm pago os impostos nesse país. É isso, Exatamente. Né? Essa é a nossa proposta e eu tenho certeza que a gente vai estar junto nessa trincheira aqui. Olha aí. Glauber, muito, muito obrigado. Do PSOL do Rio de Janeiro, uma das grandes figuras emblemáticas, dignas do Parlamento brasileiro, que honra esse espaço de luta que é a Câmara dos Deputados. Glauber, muito, muito obrigado pela tua presença aqui, aos nossos amigos, companheiros do PSOL de Santa Catarina, aos companheiros da luta do sindicalismo brasileiro contra as privatizações. E logo, logo temos que defender a nossa Eletrosul, a Eletrobras, a Petrobras, defender as empresas públicas, que é do povo. O povo não foi consultado de que deva vender ou não o seu próprio patrimônio. É que nem na tua casa, tu tem uma terra, tem um galpão, tem um trator, tem um carro e alguém lá vendendo o teu trator, vendendo o teu pedaço de terra melhor, vendendo o seu galpão. Como é que é possível? O que é do Brasil é dos brasileiros e não é de um governo que tenta vender para os estrangeiros. Então, por isso, Glauber, que bom tu ter participado conosco nesse dia. Meu irmão, tamo juntos Tamo junto. mesmo, viu? Na luta. Vamos firme nessa batalha. Obrigado, Glauber. Um abração a toda a militância, todos os amigos e amigas que acompanharam aqui esse bate-papo. Muita honra estar do lado de Pedro Kizai. Olha aí, e não esqueça, acessa ao canal do YouTube Professor Pedro Kizai. Um abraço, até a próxima.